Where the hell did he go? Sim, este é um filme muito real chamado Mickey's Mousetrap. Mas como que a Disney permitiu que essa imitação saísse por aí? E como é que eles não processaram os diretores por abusar de seu principal mascote? Bem, em resumo, o desenho animado Vapor Willie, que apresentou a aparência original de Mickey Mouse, agora entrou em domínio público nos Estados Unidos. Então todos são donos de Vapor Willie e seus personagens com algumas advertências bastante significativas. E para ficar claro, no geral, esta é uma grande vitória para todos nós. A arte nunca devia ser para sempre propriedade dos superiores corporativos. Depois de um período razoável, deve pertencer a todos para que possa ser remixado, reimaginado e transformado em algo novo e emocionante. Exatamente como a própria Disney fez, quando Walt transformava contos de fadas em desenhos infantis. Mas, por enquanto, isso significa que qualquer um, incluindo você na sua casa, pode pegar o Mickey Mouse e fazer o que quiser. Claro, isso pode significar usá-lo como sua obra de arte, ou também fazer seu próprio filme de terror de baixo orçamento como Mickey's Mousetrap, um jogo de terror, e até mesmo apresentá-lo em seu programa de TV. Hey, Mickey, don't move over me. Que coisa nojenta. Independentemente disso, este é um fenômeno estranho. Personagens clássicos sendo transformados em aberrações de filmes e serial killers. Eu entendi o ponto, faz sentido. A pura novidade de personagens como Mickey sendo alterado em pesadelos vivos vai lotar os cinemas. É por isso que você está vendo tantos desses filmes de horror de baixo orçamento, protagonizados por personagens como Mickey, Ursinho Pooh ou Bambi. Mas tem um questionamento sobre tudo isso. O Mickey é realmente a melhor escolha? Se quiséssemos realmente fazer um bom filme de terror, ele seria o personagem correto do clássico elenco do Mickey e seus amigos? Quando você analisa o que funciona no cinema, qual das criações de Walt seria realmente o assassino em massa mais eficaz? Quem seria o melhor monstro da Disney? Vamos mergulhar nesse universo e descobrir... Primeiro, como vamos imaginar isso? Bem, depois de assistir a alguns filmes de terror, eu reduzi o que faz um bom vilão de filmes em 3 pilares. Número 1. Qual o potencial de seu design? Você pode reconhecer muitos dos melhores monstros de horror e vilões a um olhar. Samara, Michael Myers, até mesmo Chuck com seu cabelo de Ronald McDonald. Você vê esses caras e imediatamente sabe quem eles são e o que fazem. Então, qual desses personagens da Disney pode nos causar o mesmo efeito? Em segundo lugar, queremos procurar poderes ou habilidades memoráveis. O que distingue estes caras do resto do bando? Freddy Krueger pode matar você em seus sonhos. Pennywise pode armar-se e alimentar-se do seu medo. Ambos devem muito de sua longevidade a esses poderes. E em terceiro lugar, veremos a capacidade do personagem de atuar como um comentário sobre o que a sociedade teme. Os melhores filmes de terror têm vilões que nascem do que a nossa sociedade tem medo coletivamente. O Enigma de Outro Mundo pode ser o melhor exemplo que eu consigo imaginar, explorando a desconfiança e a paranoia da era da Guerra Fria em relação ao perigo de seu vizinho. Se o nosso monstro da Disney conseguir capturar apenas uma fração dessa magia, vamos ter algo valioso em mãos, ou sangrento. Não sei qual é preferível nesta situação. Além disso, vamos também medir os personagens em uma quarta categoria, sua importância para a Disney. Isto servirá de indicador do quanto esse personagem é atraente para a cultura pop de hoje. Porque se estamos fazendo uma cópia de um filme de terror de domínio público, queremos que as pessoas realmente vejam. Agora, com estas 4 categorias definidas, vamos analisar cada uma delas e classificar os personagens em 4. No final, vamos contar cada pontuação e ver quem ganha. O que me leva a perguntar, quem são nossos concorrentes? Bem, só para não exagerarmos aqui e falarmos sobre 25 personagens diferentes, iremos ser um pouco rigorosos sobre quem estamos falando. Obviamente, temos que colocar o próprio Mickey Mouse no ringue, bem como Pato Donald e Pateta, que compõem os 3 grandes da Disney. Nós também vamos trazer o Nêmesis de Mickey, João Bafo de Onça, bem como Clarabella e Horácio em uma única entrada. Na verdade, ambos os personagens antecedem alguns dos principais personagens de Mickey, e têm papéis e habilidades muito semelhantes nos primeiros desenhos animados. Por isso colocarei essa dupla sendo apenas uma única entrada. E, finalmente, vamos incluir também Osvaldo, o Coelho Sortudo, que você provavelmente conhece melhor do videogame clássico Epic Mickey. Osvaldo foi o primeiro personagem de desenho animado de Walt Disney antes de fazer Mickey, mas que ele perdeu a propriedade devido a contratos obscuros. E o engraçado é que a Disney queria tanto os direitos de volta que a empresa trocou um ser humano real, o locutor esportivo Al Michaels, em troca de Osvaldo em 2006.
Agora, você pode ter notado algumas omissões bem grandes como Minnie, Margarida e Pluto. Infelizmente, eles não foram aprovados por algumas razões. Primeiro, Pluto é praticamente apenas um cachorro, algo bastante comum no cinema de terror, enquanto Minnie e Margarida são basicamente apenas versões femininas de Mickey e Donald. Não queríamos revisitar os mesmos tópicos, e elas não trazem muita novidade à mesa. E quanto a outros personagens mais obscuros, parte do motivo pelo qual eles estão sendo explorados para esses filmes é a novidade de ver um personagem de desenho animado cometer uma brutalidade. Então não acho que conseguiremos o mesmo resultado com Ranulfo, Mad Doctor ou o Mancha Negra. E finalmente, com tudo isso resolvido, vamos mergulhar na coisa. Primeiro, o vilão original da Disney, João Bafo de Onça. As versões modernas de João deveriam ser um gato, mas você olha para essa coisa e me diz que é um gato? Tipo, talvez seja um Maine Coon? Ele sempre me pareceu mais com um urso, mas essa confusão poderia fazer uma ideia interessante. Além disso, por um tempo, o personagem ficou conhecido como Peg Leg Pete nos Estados Unidos. E combinado com sua personalidade original de piloto de barco a vapor, isso poderia nos dar uma identidade visual realmente forte, como um gato-urso pirata. Portanto, um sólido 3 de 4 para um design exclusivo. Outras versões iniciais do personagem assumiram várias profissões, como um caçador, atleta e foragido. Ele está meio que em todo lugar, mas no geral, João era muito forte. Então, uma versão de horror desse personagem deve definitivamente funcionar com isso. E as raízes dele como um felino também o ajudam do ponto de vista da velocidade. Sim, apesar de seu tamanho, ele costuma ser descrito como surpreendentemente ágil, capaz de acompanhar até mesmo gente como o Mickey. Mas dito isso, algo forte que se move rápido não é precisamente abrir novos caminhos, seria basicamente apenas um Michael Myers. Então, 1 de 4 quando se trata de poderes únicos. A ideia de João atuar como medo coletivo também é um pouco instável, como se ele fosse um cara mau que se tornaria um vilão slasher. Acho que podemos ir com todo o ângulo de monstro incompreendido, mas no máximo, isso dá a ele um 2 de 4 para a ideia. E finalmente, a importância de João para Disney também deixa um pouco a desejar. Eu diria que, como principal rival de Mickey, ele é um pouco mais significativo do que Pluto, mas não muito. Então, 2 de 4 deixando João com um total de 8 de 16. No meio do caminho, mas podemos fazer melhor. Talvez dê certo com Horácio e Clarabella. Deixe-me perguntar, você sabe o que tem de fascinante nesses dois? Absolutamente nada, nem uma coisinha pequenininha. Na verdade, aposto que a maioria de vocês só descobriram que esses personagens existem por causa deste vídeo. Então, logo de cara, ambos estão recebendo 1 de 4 por importância para a Disney. Eles são mais propensos a aparecer no Carreta Furacão às 5 da manhã do que em um produto principal da Disney. Mas você sabe o que é ligeiramente interessante sobre esses dois? E por que eu queria falar sobre eles? Eles são 2 dos poucos personagens clássicos de Mickey que andam eretos ou de 4. Pois é, Horácio e Clarabella mudam de forma desde suas primeiras aparições em desenhos animados como The Plowboy, de 1928. Horácio e Clarabella podiam transformar-se completamente de um animal de 4 patas em um humanoide andando e falando à vontade. Seus cascos da frente até se transformam em mãos enluvadas. Agora, realmente tem um conceito legal e dá a ambos os personagens uma vantagem real em termos de potencial para design único e poderes memoráveis. Imagine algum monstro maluco em forma de vaca ou cavalo que pudesse torcer e transformar seu corpo, ossos quebrando e pele rasgada enquanto ele se transforma em um humanoide, como no Enigma de Outro Mundo. Então, pra mim, é um 3 sólido para design único e 4 para poderes memoráveis. Basicamente, esse fato colocou esses personagens em disputa hoje. E só para limitar as coisas, há também um grande potencial para medo coletivo sobre como nossa dependência desses tipos de animais pode estar virando as mesas para nós como seres humanos. Isso poderia até se encaixar muito bem com esses dois tipos de transformação em personagens humanoides. Então, pra ideia, eles também estão recebendo um 3 de 4. Honestamente, uma exibição surpreendentemente forte de Horácio e Clarabella com 11 de 16, mesmo que a sua falta de importância para a cultura pop realmente tenha os prejudicado neste cenário. E quanto a Osvaldo, o Coelho Sortudo, personagem principal original da Disney, acredite ou não, mas havia quase 200 curtas de Osvaldo na década de 20 e 30. Porém, infelizmente, ele nunca decolou da mesma forma que personagens posteriores como Mickey. E eventualmente, Osvaldo se transformou em um personagem quase totalmente diferente nos quadrinhos dos anos 50, antes de desaparecer completamente nos anos 60. Mas por que ele sumiu? Bem, um cara chamado Oswald matou o presidente e de repente Oswald não era um nome muito popular. De qualquer forma, Osvaldo o Coelho, não o assassino, era basicamente um modelo econômico do Mickey Mouse e um personagem de desenho animado bastante básico. E temo que isso também se transfira para qualquer versão dele em filme de terror. Seria apenas se transformar em um cara com uma máscara de coelho como Mickey's Mousetrap ou Ursinho Pooh Sangue e Mel. Portanto, 1 de 4 em potencial para design único. Além disso, todo este aspecto de ser esquecido no tempo é uma espécie de faca de 2 gumes para Osvaldo em nosso cenário de terror. Por um lado, existe o potencial para uma história realmente boa sobre um personagem
personagem esquecido voltando e forçando a ser lembrado por meio de uma onda de crimes. Mas por outro lado, mesmo que a corporação da Disney quisesse Osvaldo de volta, ele desapareceu da história por um longo tempo e basicamente ninguém se importou. Então, um sólido 3 de 4 para a ideia em potencial, mas um insignificante 1 de 4 por sua importância para a Disney. Quanto aos seus poderes únicos, aqui é onde Osvaldo realmente brilha, porque o seu principal poder está literalmente em seu nome: Osvaldo, o Coelho Sortudo. Nunca houve realmente um monstro de filmes de terror que tenha usado a sorte como arma, e há uma tonelada de potencial para algo realmente inteligente e único. Como imaginar um monstro que poderia causar alguma espécie de máquina da morte de Ruby Goldberg no estilo Premonição, apenas ajustando a sorte de suas vítimas? Então, Osvaldo ganha um 4 nesta categoria, indo para um total de 9 de 16. Respeitável, mas infelizmente não o suficiente para passar por outros personagens esquecidos da Disney como Horácio e Clarabella. Mas chega de rodeios, vamos às grandes ligas, começando pelo próprio Mickey. Primeiro vamos tirar o óbvio do caminho. É simplesmente o grandioso Mickey Mouse. Ele terá 4 na categoria de importância para a Disney, e as pessoas gostariam de ver um filme de terror estrelado por ele. Há uma razão pela qual tantas versões de terror do personagem estão sendo lançadas às pressas. Mickey é um personagem que ocupa um lugar especial na cultura pop, o que eu diria também que lhe dá uma grande vantagem na capacidade do personagem de atuar como medo coletivo. Como Mickey é sinônimo de Disney, há muito que você pode dizer sobre essa empresa e o que ela representa. Pegar filmes conhecidos e fabricar novos conteúdos que vendam mais nostalgia do que originalidade e transformá-los em uma história poderosa. E tudo isso sem sequer tocar nas origens de Mickey, que também poderia se tornar um grande elemento da história por si só. Então, mais uma vez, 4 de 4 quando se trata de ideia. Além disso, eu diria que Mickey ganha destaque na área de design único, simplesmente porque o personagem em si é muito reconhecível. A pura novidade de Horror Mickey, com o personagem familiar que se tornou um psicopata assassino, realmente ajuda Mickey a se destacar em design único, onde personagens como Oswald sofreram, o que lhe valeu 3 de 4. No entanto, Mickey teve um pouco de dificuldade no quesito de habilidades memoráveis. Veja, ele era o azarão em muitos dos seus desenhos clássicos, enfrentando adversários como João com seus instintos trapaceiros em vez de dominá-los. Dito isto, os ratos são conhecidos por serem muito rápidos e furtivos, e o Mickey conhece bem um rifle e demonstrou habilidades úteis como espadachim, o que poderia se traduzir bastante bem em um vilão slasher, basicamente o que vemos em Mickey's Mousetrap. Mas enfim, o que impede Mickey de conseguir um aqui? Veja bem, Fantasia foi lançado em 1940, o que significa que ele também estará no domínio público no futuro, o que significa também que há um mundo onde Mickey está ganhando poderes mágicos legítimos nesses filmes de terror. E a essa altura tenho certeza que teremos tantos filmes de terror com esse personagem que isso fará com que Jason no espaço pareça razoável. Então sim, um Mickey mágico confere e pode ser assustador. Isso vale um 2 de 4 para poderes únicos. De qualquer forma, isso deixa Mickey em uma excelente posição na liderança do pelotão aqui com 13 de 16 pontos. Mas, o rato é o chefe? A seguir o personagem que pode ser o principal concorrente de Mickey aqui, Pato Donald. Ele é o único personagem da Disney cuja personalidade não precisaria de nenhum ajuste para estrelar um filme de terror. O Pato é um psicopata propenso a explosões violentas, alto temperamento e acessos de raiva cega contra todos, desde seus melhores amigos até estranhos aleatórios. É fácil ver por que esse Coringa foi mais popular do que Mickey durante grande parte dos anos 30 e 40, e por que ele pode ser a máquina de matar mais eficaz. Por um lado, você sabia que Donald é o único amigo de Mickey com um histórico real de serviço militar? Pato Donald foi frequentemente usado em antigos desenhos de propaganda e foi reconhecido como um soldado bem condecorado pelos verdadeiros militares dos Estados Unidos no mundo real. No geral, isso faz muito por Donald em todas as nossas categorias. Primeiro, um vilão de filmes de terror que costumava ser militar nos permite fazer muito com comentários sociais, explorando temas de estresse pós-traumático, ou como os soldados muitas vezes lutam para se reintegrar à sociedade após o serviço. Há uma história realmente poderosa sobre a falta de empatia e apoio que nossos militares recebem, mais ou menos como o primeiro Rambo, mas com um pato no lugar do Sylvester Stallone. Também daria ao nosso monstro do cinema, Donald, acesso a todos os treinamentos e equipamentos que o verdadeiro exército americano oferece. Então, este é um pato que pode lutar e atirar, além de possuir um temperamento explosivo. O traje soldado marinheiro também dá a Donald uma vantagem em termos de seu design único. Embora os pássaros mutantes não sejam estranhos no cinema de terror, basta olhar para Ninho do Mal, Ação de Graças, The Raid e Os Pássaros. Combiná-los com a estética militar adiciona o mesmo charme que deu a João um pouco de vantagem anteriormente. E isso sem trazer a fisiologia real dos patos, o que poderia realmente transformar nosso horror em algo selvagem. Por exemplo, você sabia que os patos podem fazer algo que desafia os cientistas? Eles podem dormir com um olho aberto, descansando apenas metade do cérebro, enquanto a outra metade fica
fica alerta e atenta a predadores. Isso significa que o Donald poderia literalmente observar você 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto descansava 8 horas completas. E não importa onde você vá, os patos podem ficar de olho em você. A colocação dos olhos nas laterais da cabeça faz com que tenham 340 graus de visão. Portanto, não importa como você se aproxima de um pato, pois provavelmente eles vão lhe ver chegando. E você não pode nem se esconder de um pato porque eles têm tetracromacia. Basicamente, isto é o oposto de ser daltônico. Em vez de ter dificuldade em distinguir cores, os patos podem ver claramente a diferença entre tons que os humanos não conseguem. O que significa que você pode pensar que está perfeitamente camuflado, mas Donald pode vê-lo. Então, novamente, um grande poder está estabelecido aqui. Em suma, isso significa que Donald obteve 3 super sólidos em todos os aspectos, com um 4º ponto adicional em sua importância para a Disney, já que ele é um dos maiores lançadores da empresa. Isso deixa Donald empatado com Mickey em 13 de 16 pontos. Talvez não seja tão surpreendente quando você considera que estes são provavelmente os 2 personagens mais populares da Disney. Enfim, vamos deixar eles brigando aí, porque agora vamos falar do nosso último grandioso competidor, George G. Goof, apelidado carinhosamente de Pateta. Olha, passando por todo este episódio, tive a sensação de que o Pateta iria ser um azarão para assumir a coisa toda por vários motivos. Em primeiro lugar, assim como Mickey e Donald, Pateta é um dos 3 grandes da Disney, dando-lhe automaticamente um 4 em sua importância. Mas é quando você começa a dividir as outras categorias que as coisas realmente ficam interessantes. Por exemplo, o que exatamente é Pateta? Parece um tipo de cachorro, mas não é um cachorro como Pluto. Então ele é mais um estranho híbrido de cão humano. Isso aí já tem muita história com o gênero de terror e poderíamos puxar da mitologia dos lobisomens aqui, mas na verdade há uma direção diferente que eu gostaria de seguir. Um tema estranhamente recorrente nos primeiros desenhos de Pateta era colocá-lo no sudoeste americano, como em El Gaucho Goofy e Two Gun Goofy. E eu acho que se for pra fazer um filme de terror de domínio público, sem vergonha e lucrativo que explora o Senhor Pateta, então é melhor ir além e usar alguma cultura indevidamente. Muitos dos povos indígenas nativos americanos nas planícies e no sudoeste acreditam que o coiote é um espírito trapaceiro, alguém que pode mudar de forma e ocasionalmente ter a forma de um ser humano. Os coiotes são obviamente parte do gênero Canis, então alguém que assuma a forma humana e se torne esse tipo de híbrido, como o Pateta, poderia criar um design super atraente. Também poderia nos permitir obter vários estágios diferentes do híbrido ao longo do filme, permitindo que os designers fossem criativos e trazendo um pouco daquele terror corporal que tanto gostamos de Horácio e Clarabella. Então Pateta está ganhando um 4 aqui em seu potencial para um design único. Além disso, o mito do coiote funciona surpreendentemente bem com outros desenhos animados do Pateta dos anos 40. Durante esse período, o Pateta estrelou na série de How To da Disney, uma série de falsos documentários onde o Pateta vivia em um mundo cheio de outros patetas. Ele era basicamente apenas um homem normal. Em um contexto de terror, isso poderia realmente nos deixar desconfiar do próximo. Se durante grande parte do filme Pateta se parecesse com qualquer pessoa normal, esse disfarce poderia levar a grande tensão enquanto nossos protagonistas tentavam descobrir quem é o espírito trapaceiro que os assombra. Você pode confiar no seu vizinho, seu parceiro, seu melhor amigo, o seu cão? Ou eles são um homem coiote tentando enganar e matar você? Essa é uma grande analogia para a desconfiança do mundo real que muitas pessoas sentem por seus semelhantes neste momento. Então, novamente, isso é um 4 para a possível ideia. E tem mais, esta série How To também demonstrou a capacidade do Pateta de dominar praticamente qualquer atividade atlética que você possa imaginar, incluindo voo livre, esqui, natação, pesca, hóquei, beisebol, powerlifting, golfe, atletismo e até mesmo a história das artes marciais. Além de tirar proveito deste espírito trapaceiro de coiote metamorfo, o Pateta também é apenas um monstro quando se trata de sua proeza física. Portanto, esse é um 3 sólido para os poderes e habilidades do Pateta, deixando-o com 15 de 16 pontos e colocando claramente ele na cabeça do grupo. George G. Goof é o nosso vencedor de hoje e claramente a melhor escolha para um filme de terror da Disney. Por quase um século, vimos o Pateta como um cara adorável e estranho apenas tentando ser um bom pai. Mas quando você dá um passo para trás e olha para ele, não parece haver nenhuma ferramenta que ele não possa usar, nenhuma habilidade que ele não possa aprender, qualquer desafio físico que ele não consiga enfrentar e qualquer cenário do qual não consiga improvisar uma saída. Ele tem os poderes, ideia em potencial, design único e a importância para a cultura pop. A única coisa que ele realmente precisa para transformá-lo em um monstro de filmes de terror é algo que o irrite. Enfim, isso é apenas uma teoria. Vejo vocês na próxima.